dos eventos mais importantes do mercado editorial e livreiro, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo está prestes a iniciar a sua 26ª edição. O evento começa no dia 2 de julho, no Expo Center Norte. E um dos fatores que fazem esse evento sobre os livros ser tão relevante, além das editoras, livrarias e leitores, claro, é a programação cultural. Hoje conversamos com a curadora Diana Passi, responsável pela Arena Cultural, Pólen e Salão de Ideias. Diana já acumula uma grande experiência no mercado editorial, jovem talento de 2018. Ela foi a criadora da Flip Hop, festival dedicado ao público jovem adulto, além de ter feito a curadoria da Bienal Virtual em 2020. Agora, ela conta como é montar esse quebra-cabeça de mais de 80 mesas e cerca de 200 pessoas envolvidas, a logística de trazer tantos convidados, da relação com as editoras, da busca de autores que representem todos os diferentes públicos, que esse ano pode chegar a 600 mil visitantes. Para completar, contamos também com a participação de Elizabeth da Cruz, que cuidou do espaço infantil, que oferecerá um programa educativo e que contará a história de Portugal. Também com o jornalista Leonardo Neto, que volta para esse podcast para contar como cuidou do Papo de Mercado, onde temas atuais como o metaverso e a transposição de livros para o audiovisual e vice-versa serão abordados. Era um Papo de Mercado, aliás, que o Publish News realizará este ano a 6ª edição do Interlivro, Encontro Internacional de Profissionais do Livro. E também ouvimos André Augustus Dias, que comandará a Praça da Palavra e a Praça de Histórias, com os caminhões do Bibliosesc. Esses locais contarão com atividades para o público, apresentação de saraus, contação de histórias e slams. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 222 do podcast do Publish News, do dia 27 de junho de 2022, gravado no dia 24. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes, Thalita Facchini e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Diana Passi. Primeiro, queria agradecer a Diana por estar aqui com a gente no meio da tarde de uma sexta-feira. Quantos dias dá de começar a Bienal, Diana? 8 dias? Seria no próximo sábado de manhãzinha, né? Essa Bienal já começou faz um tempo, né, Diana? Assim, você falou de sexta-feira de tarde, não é como se eu não fosse trabalhar amanhã no sábado também, sabe? Então... Mas, Diana, a gente se conhece há muito tempo, né? Mas eu queria saber, primeiro de você, o seguinte: como que apareceu essa vida de curadora e qual a dificuldade, né? Porque, assim, são quantas mesas, quantos convidados, quantos eventos, né? E isso de encaixar. Você está fazendo um dos eventos mais importantes do nosso mercado, né? E eu queria saber também a facilidade isso também de abrir porta em comparando com as outras. Como que isso surgiu na minha vida, eu nem sei direito. Tipo, você me conhece justamente há muitos anos e você sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida. Então, teoricamente, não faz sentido eu trabalhar com eventos, muito menos um evento com, tipo, centenas de milhares de pessoas passando. Mas o que acontece é que eu gosto muito da literatura nacional mesmo, assim, eu leio, obviamente, autores de vários países, mas eu gosto muito de trabalhar com autores nacional e de dar uma chance para eles encontrarem novos leitores e, por outro lado, eu também gosto muito justamente do contato com os leitores.
enfim, eu trabalho muito com criação de comunidade, principalmente do público jovem, então eu sempre me importei muito em prestar atenção em quem são esses leitores e ver o que a gente poderia fazer para proporcionar um lugar melhor de encontro, então, entre eles e os autores. Então, eu acho que surgiu muito disso, tipo, dessa junção entre eu gostar muito de trabalhar com os autores nacionais e eu gostar muito de olhar para os leitores, e a conjunção disso são os eventos. É, isso começou, então, quando eu estava na Companhia das Letras, na seguinte, né, com a criação da Flip Off, lá em 2017, e aí em 2020 fui chamada para fazer a Bienal virtual, e agora, em 2022, a minha primeira Bienal presencial, como curadora também. Diana, como você acabou de falar, você fez também a curadoria da Bienal Virtual. Qual a diferença desse evento virtual e agora que você está podendo realmente fazer o presencial e lidar com as pessoas? Tem como responder essa pergunta de duas formas, da parte do que o público vai ver e do que o público não vai ver. Da parte do que o público vai ver, a diferença realmente é, tipo, das pessoas poderem se encontrar e se abraçar e pegar aquele autógrafo, sabe? É realmente aquela pessoa que ama ler, tipo, tem muito carinho pelo livro, sabe? Que a gente sabe quando a gente vai em eventos, as filas que existem para você passar, tipo, 30 segundinhos com aquele autor, porque aquela história te marcou muito e foi especial. Então, por mais que tenha sido muito importante fazer a Bienal virtual, até porque era o que era possível proporcionar naquela época, fazendo essa Bienal presencial, foi muito gostoso conversar com as editoras, com os autores, os mediadores também, e ver sobre como todo mundo estava com muita saudade de evento presencial e está muito animado para reencontrar. Tem muito autor que, inclusive, só lançou livro agora, nos últimos anos da pandemia, e não conseguiu fazer um lançamento de verdade até agora, então vai ser a primeira oportunidade. Então, eu acho que assim, esse é o grande diferencial, realmente, para a parte do público. Agora, para a parte dos bastidores, a diferença é que isso acaba envolvendo também muitos mais detalhes. Tipo, o que eu estou fazendo nesse momento é justamente organizar todos os carros que vão buscar os convidados e mediadores em suas casas para levar para o evento. É, e é uma coisa que, obviamente, não existe na virtual. Na virtual, eu só faço o convite, confirmo e tenho que passar para a pessoa qual é o link, qual é o horário que ela tem que entrar e tá tudo certo. Para presencial, não, eu preciso ver se a pessoa precisa de passagem, se precisa de hospedagem. Tipo, não, ela está em São Paulo? Está, então eu preciso mandar um carro para buscar, todas essas coisas. Então envolve muito mais essa parte logística, que é muito detalhista quando você pega, então, a dimensão que é a Bienal. Eu fiz, então, são 80 mesas no total, divididas entre a Arena Cultural e o Salão de Ideias. Eu, assim, com certeza são mais de 200 pessoas nisso, entre tipo, convidados e mediadores. Então, é muita gente para você alinhar e pedir todos os detalhes e fazer esse vai e volta. Então, essa é a diferença da parte dos bastidores. E Diana, como que você consegue, na sua cabeça, você imaginou que seria a lista de convidados, né? Eu imagino, claro, que você tenha. Alguns não funcionaram tão bem, e assim, porque você tem muitos fatores envolvidos, né? Tipo, claro que eu imagino que a Bienal só da Diana seria um pouco diferente do que da Bienal de São Paulo, que tem editoras, sabe, tipo, autores, agendas envolvidos, né? Como que. E você tem que não só agradar você mesma, mas também pensar em públicos que talvez não fossem suas leituras, seus autores, né? Como que é encaixar tudo isso e, tipo, retomando uma daquelas milhares de perguntas que eu fiz no começo pela empolgação, mas tipo, foi mais fácil, tipo, falar agora, nesse momento, vamos fazer um evento, é da Bienal, sabe? Tipo, o que ajuda e o que atrapalha agora? Eu acho que é interessante até fazer um contraponto com como é fazer a curadoria da Bienal, com como era fazer a curadoria da Flip Hop, né? Porque é uma questão muito diferente, porque a Flip Hop eu fazia mais ou menos uns 20 bate-papos,
só que era para um segmento muito menor do público leitor, tipo, era muito mais específico, tipo, era um público, tipo, entre seus 14 e 25 anos, que gostava de tipos específicos de livros, então existia uma liberdade de você entrar em temas muito mais minuciosos, porque você sabia que mesmo sendo minucioso, ia agradar uma porcentagem grande do público, porque eles estavam em torno de um mesmo interesse. E aí você pula, então, para uma Bienal, que é isso, tipo, são muito mais mesas, mas você tem muito mais públicos também participando. E é isso que você falou, tipo, não é a Bienal da Diana, sabe? É a Bienal de todos os expositores. Então, 182 expositores. E aí, então, e além disso, a gente vai receber mais de 600 mil pessoas no evento. E todas essas pessoas precisam se ver representadas no palco, né? Tipo, encontrar algo interessante para assistir na programação. Então é curioso que por mais que sejam muito mais mesas, não é só numa situação de tipo, é como você fazer uma Flip Hop vezes 4, porque não é. Justamente porque eu posso abordar muitos gêneros diferentes e muitos tipos de livros diferentes, tipos de autores diferentes, essa amplitude do que eu tenho que abordar também acaba ajudando nesse sentido de montar 80 mesas, sabe? Justamente quando eu comecei a receber as indicações, de olhar e avaliar, eu falei, tipo, meu Deus, eu vou conseguir preencher tudo isso, sabe? É muita coisa. E no final eu já tava, tipo, eu não tenho mesa suficiente para encaixar tudo que eu acho legal, sabe? Porque é isso, tipo, são muitos autores participando, muitas editoras, então é realmente impossível, sabe? Quem sabe em outros anos. Mas é, é bastante diferente, acho que é isso. Diana, você comentou que você recebeu também bastante indicação. Explica pra gente de onde é que vem essas indicações. As editoras entram em contato com vocês, falam assim, viu, esse autor vai vir para cá, eu posso tentar agilizar isso. O quanto eu também queria saber a participação das editoras na construção da sua programação. O quanto que eles conseguem te ajudar com logística, em trazer autor e não trazer, em sugerir pessoas. Então, isso era uma parte da pergunta que o Fábio tinha feito também, eu esqueci. Essa parte de falar com todos os expositores, as editoras, receber essas recomendações e montar esse quebra-cabeça é uma coisa que dá muito trabalho, mas eu particularmente eu gosto de fazer essa parte do quebra-cabeça. O que acontece é que os expositores receberam, já tem bastantes meses atrás, um link para preencher uma planilha de autores que eles gostariam de sugerir para a programação, tanto nacionais quanto estrangeiros. E aí, então, os expositores tiveram essa oportunidade inicial de fazer uma lista de sugestões, eu recebi todas elas e avaliei, e também, depois que isso foi fechado, eu também fui complementando e entrando em contato com editoras que, ou eu vi que não tinham preenchido, ou que, tipo, preencheu, mas eu sei que tem mais autor que dá pra gente trabalhar. Então, tipo, mandar e-mail para muitas editoras e falar, tipo, oi, olha só, me apresentando, eu sou Diana, eu sou curadora desses espaços aqui, eu queria conversar com vocês para ver quais são os autores que vocês gostariam de trabalhar na Bienal. Porque, claro que como expositores, a gente entende que eles têm muito interesse de colocar no palco os autores que estão com lançamento nesse período, né? Então, é importante eu estar em contato com as editoras para saber quais são as prioridades dela também. Então, essa, na verdade, é uma das maiores partes do trabalho, é ficar nesse contato com várias editoras diferentes ao longo dos meses, para então reunir todas as indicações, ver o que eu consigo, tipo, encaixar nos temas que eu pensei, tipo, quais ligações eu consigo fazer entre o autor dessa editora, seria legal juntar com essa outra, e a partir disso, tipo, montar essa grade, e aí, tipo, falar de volta com as editoras, emitir os convites, e aí tudo é feito através dos expositores mesmo. Diana, me diz uma coisa, de alguma forma vocês levam em consideração a resposta do público nas edições anteriores? Tem algum retorno disso, sabe? O que deu certo,
o que deu mais certo, os caras que lotaram, ou o tipo de reunião que foi feito, o tipo de encontro, o que agradou mais? Tem algum feedback disso para te ajudar a trabalhar? Não existe isso de uma forma sistemática, assim, algum tipo de métrica que tenham me passado, não. Eu vou muito pela minha experiência mesmo, porque apesar de ser a minha primeira Bienal presencial como curadora, eu sempre frequentei muitas bienais e outros eventos, então eu acabo também ficando sempre de olho de quais são os autores que estão atraindo mais público nesse sentido. Como que você pegou a experiência da parte virtual e agora, né? Como que a Bienal vai juntar isso também? Porque, como você falou, tem coisas que são legais e principalmente eu acho que quem consegue acessar a Bienal, digamos assim, né? A gente tem, claro, que gente que vem de outros estados e tal, mas também tem a parte aqui virtual que é interessante. A gente, claro que é legal você falar com o autor ali, pegar um autógrafo, mas também como que você vai juntar isso com como que a Bienal em si, na estrutura, é possível ter isso também? As pessoas que não vão estar aqui? Só complementando a pergunta do Fábio, acho que agora uma nova realidade são os eventos híbridos, né? Isso vai acontecer e como? Porque pouca gente sabe, mas eventos híbridos são muito difíceis de fazer, não é só filmar e transmitir, né? Então, eu acho que sim, realmente seria melhor se todos os eventos pudessem ter esse fator mais híbrido, né, para realmente abrir o acesso para pessoas que não possam ir até o local de fato. Mas como a Karina falou, é muito complicado a estrutura, porque não é a mesma coisa que, tipo, eu tá aqui e eu tô vendo uma coisa legal e eu vou abrir uma live do Instagram e transmitir do meu celular, sabe? Não, se você está fazendo um evento, você está fazendo uma promessa para a pessoa de que se ela entrar no seu site naquele horário, ele vai conseguir assistir aquela palestra. Então, você tem que ter uma equipe profissional realmente fazendo essa captação, tanto de imagem quanto de som, e você tem que ter também um link dedicado de internet. Você não pode depender do seu 3G ou do seu da sua internet comum, ainda mais em um pavilhão cheio de pessoas, a internet oscila muito, então precisa ter um link dedicado para fazer esse tipo de coisa. Esse ano a gente não tem plano de transmitir as palestras pela internet, mas a gente está aproveitando o fator híbrido para trazer ter a participação de autoras que não podiam vir aqui presencialmente, que seriam a Beth O'Leary e a Alice Oseman, que são autoras super best-sellers, como vocês sabem, com muitos fãs. Mas aí, como elas não puderam vir presencialmente, a gente está fazendo essa presença delas online. E, Diana, além de você, a Bienal tem vários outros curadores e outros espaços também, né? E a gente pediu também para alguns dos outros curadores mandarem alguns áudios para a gente explicando como é que eles pensaram essa curadoria de cada espaço, as expectativas e o que eles esperam para cada evento separado na Bienal. E então a gente vai ouvir agora o primeiro áudio do Léo, que é curador do Papo de Mercado, e vai explicar para a gente tudo sobre esse novo espaço. Oi, amigos do Publish News, prazer em estar de volta, desta vez como um convidado, para falar um pouquinho sobre o Papo de Mercado, a arena dedicada a vocês, profissionais do mercado editorial, que vão passar pela Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece daqui a pouquinho, entre 2 e 10 de julho. O Papo de Mercado ele foi pensado com uma visão muito de futuro. O que é que a gente pode esperar dessa nossa indústria, né? Então a gente vai discutir ali hipernovidades como o metaverso, fazer um encontro dos livreiros, dos novíssimos livreiros de São Paulo, para entender o que passa na cabeça dessas pessoas. A gente vai discutir diversidade, porque eu acredito que não há indústria do livro sem que haja uma preocupação com a diversidade, e entendendo por diversidade não só diversidade de autoria e de temas, mas também da mão de obra empregada pela indústria. Em parceria com vocês, a gente está trazendo o James Daunt, que é um sujeito que tem revolucionado, na verdade, o mercado livreiro nos Estados Unidos e também na Inglaterra, no Reino Unido.
Então a gente vai trazer aí uma série de discussões super importantes, fazer encontros que eu acredito que serão históricos, por exemplo, reunindo os editores brasileiro e mexicano de Torto Arado para poder tratar um pouco sobre a internacionalização da literatura brasileira, que a gente precisa disso também para garantir um futuro, né, desta indústria. Então, acho que a gente está mirando para o futuro. Quando a gente pensa essa programação do Papo de Mercado, a gente está muito com os olhos no futuro. E as minhas expectativas para que o que vai acontecer lá dentro do pavilhão são as melhores possíveis. Eu espero encontrar muitas pessoas que não vejo há muitos anos por conta da pandemia, e espero muito que vocês todos estejam lá conosco, sabe? Prestigiando, participando conosco dessas discussões, porque tudo que a gente pensou ali, e quando eu falo a gente, eu estou falando de mim e dos parceiros, incluindo o Publish News, o CERLAUC, International Publishers Association, e também a Lilian Cardoso. Eu tenho certeza de que a gente pensou essa programação tendo vocês nas nossas cabeças, né? Então acho que vai ser um pecado se vocês não aparecerem por lá, e as minhas expectativas se frustrarão se vocês não aparecerem. Então eu espero todos lá com braços abertos. Quero abraçar muita gente que não vejo, e espero que vocês gostem da nossa programação, porque eu tenho certeza de que ela está muito redondinha e muito mirando no futuro. Até a Bienal. Tchau, tchau. Diana, eu queria saber também, porque assim, existe um país convidado, né, esse ano, e eu acho que nem sempre teve, né? Isso é relativamente novo, não é? Tô enganado? Eu acredito que sim, eu não me lembro de ter tantas edições com países homenageados, né? Uhum. Mas Se esse eu não me ano, engano também, eu acho que o primeiro foi Sharjah, e depois que começou isso, ou seja, faz pouco tempo mesmo. Uhum. o primeiro que eu me lembro é Sharjah mesmo. E qual que é o peso de ter Portugal, né? Tipo, e também se influenciou de alguma forma nas mesas, como que é outro tempero aí nesse, no mix. Então, o país homenageado desse ano é Portugal, e eles estão muito empenhados em realmente trazer uma grande comitiva para o Brasil. Eu acho que são mais de 20 autores que eles estão trazendo, de vários gêneros literários diferentes. Tem, tipo, livro infantil, tem autor de quadrinho, tem realmente romance adulto, enfim, livros para todos os tipos de leitores que eles foram atrás. E eu achei muito legal que eles pegaram não só autores de Portugal, mas eles estão trazendo realmente autores dos países de língua portuguesa para o Brasil. Então, de outros países também, seja tipo Moçambique, Angola, Timor-Leste, eles foram atrás de fazer esse trabalho de trazer representantes da literatura em língua portuguesa de vários países do mundo também. E por isso que a gente está com uma lista tão legal, assim, que vai ficar nessa programação do stand de Portugal, que está super bonito. Tipo, vão visitar lá, sabe? Vai ter tipo um bonde para você tirar foto e várias coisas. Então, muito bonito mesmo. E vai ter, então, evento todos os dias com essa grande comitiva de Portugal, juntando autores portugueses com autores brasileiros também para conversar, né? Autores portugueses e de outros países de língua portuguesa, né? Com autores brasileiros, para fazer essa ligação, que é o trabalho da Isabel, né? Curadora desse espaço português. E ficou muito legal. Então, a gente está se sentindo muito honrado com esse investimento que eles fizeram na Bienal, né? E sim, a gente vai ter essa presença de autores no restante da programação também, não só na parte do stand deles. O Walter Ugumãe vai estar na Arena do Cultural, vai ter o José Luiz Peixoto em uma homenagem ao centenário de José Saramago, vai ter Paulina Chiziane também. E eu sei que o pessoal do SESC também tem algumas palestras marcadas com autores portugueses na programação deles. Então, a gente está realmente comemorando essa grande colaboração. Diana, agora assim, a gente sempre conversou também, quando a gente trabalhava, da questão de como a gente poderia, no modo de dizer, né, mas tipo, como que seria possível também atrair mais leitores, né, porque sempre é um chavão a gente falar, mas é uma verdade,
que a gente poderia ampliar isso, né? De como trazer, tipo, rejuvenescer também os leitores, né? Porque você vê pelo retorno das leituras, que a gente tem um público que envelhece e você tem as crianças que leem muito e também um público mais velho, né? Você tem alguma coisa nisso também por trás dessa programação que você acha que vale a pena? Porque dessa vez, assim, você tem realmente uma oportunidade de chegar em público, em pessoas, ou pegar autores que atraem um público diferente, que talvez não fossem tanto em livraria. Sim, eu acho que assim, o grande diferencial da Bienal realmente é ser esse evento que é tão conhecido, tão querido das pessoas, que a gente atrai muito um público que não é o que frequenta tanto livrarias, não é o que está acompanhando todos os lançamentos do mês ou seguindo as editoras nas redes sociais, realmente não é quem está tão envolvido assim no mundo do livro quanto a gente, né? Mas que obviamente é o grosso do público leitor, né? A gente não pode desprezar eles também. É importante estar sempre conversando com eles, e a Bienal, então, acaba virando para muitas pessoas esse evento, esse momento a cada 2 anos em que você vai e vê quais são os livros que saíram e você escolhe as suas próximas leituras. E eu acho que essa formação de leitores, tipo, realmente sempre foi uma coisa que você sabe que foi muito importante para mim. E o que eu tentei fazer esse ano na programação foi também dar espaço para quem faz esse trabalho fora desse período de cada 2 anos. Dar um pouquinho de espaço, tipo, trazer um pouquinho para o palco também as pessoas que têm clubes de leitura, as pessoas que têm tipo canais de livro no YouTube ou do TikTok ou tipo do Instagram, essas pessoas que fazem o trabalho tipo todos os dias de incentivar a leitura e de criar novos leitores. Eu queria que eles se sentissem parte da programação da Bienal também, até como uma forma de agradecimento por ajudarem tanto a gente, né? Enquanto não existe o evento em si. Então, a gente vai ter uma mesa sobre o TikTok, sim. Vai ter algumas pessoas do Booktube mediando conversas, tipo, por exemplo, com a Tomi ADM e a Zoraida Córdova, vai ser a Mai Sigwalt e a Milena Nevoada, que são tipo, grandes booktubers. Eu tenho também como mediação o Bookster, o Pedro Pacífico, né, que é, tipo, uma das pessoas do Instagram mais conhecidas para falar sobre livros. Vai ter mediação da Marcela Ceribelli, do Clube da Óbvios. Vai ter mediação também do pessoal do Leia Mulheres, que tipo, é o maior clube de leitura presencial do Brasil, sabe? Eu fui olhar no site delas, tem o Clube do Leia Mulheres em mais de 160 cidades do Brasil, sabe? É uma coisa muito grande. E aí, como que você não reconhece a importância dessas iniciativas para a formação do público leitor também, sabe? Então, eu tentei incorporar eles por causa disso. Se eu não me engano, a Maju também vai mediar uma mesa, né? Acho que justamente sobre o TikTok ou o BookTok, algo Exato, assim. exato. Ela vai mediar essa mesa do BookTok, que os convidados são autores que também divulgam seus livros no TikTok. Jana, deixa eu aproveitar esse gancho aí para falar uma coisa que eu tava discutindo com uns amigos, falando assim, tipo, que o TikTok é um fenômeno no mercado livreiro, principalmente nesse que você acompanha mais, que é o YA. Só que eu só queria uma explicação sua, que você sempre foi uma boa alguém que me explicava umas coisas que eu nunca não conseguia alcançar. Eu acho tão engraçado que assim o TikTok por si só ele é feito de vídeos curtos, né? Que geralmente atrai são 15, 30 segundos, coisas assim. E como ele consegue atrair tanto um público por um que tem um tempo de atenção tão curto por uma das coisas que você precisa de mais concentração, que são livros, né? São histórias de longa duração. Como você acha que isso funciona? E por que e justamente, claro, que o TikTok, tudo bem, você tem mais jovens, só que a gente sabe que tem muito mais gente entrando ali. Como que essas duas coisas trabalham juntas? Olha, eu confesso que eu não uso o TikTok de propósito, porque eu sei que se eu entrasse eu ia perder muito tempo do meu dia e eu não posso. Mas, assim, pelo que eu entendo,
o grande diferencial do TikTok, na realidade, é o algoritmo, que, assim, pelo que todos meus amigos que usam falam, é realmente excelente na questão de definir o que você gosta e te entregar o conteúdo certo. E aí, por isso que, de fato, terminou aquele vídeo de 15 segundos, o próximo é interessante, você continua assistindo, aí terminou, o próximo também é interessante, você continua assistindo e você não para. É assim que o aplicativo faz sucesso. É, então, é bom que exista dentro do TikTok que um dos nichos seja o de livros, né? Tipo, certamente tem nichos de todas as coisas. E aí, contanto que o algoritmo funcione direito, ele vai direcionar a pessoa no caminho certo para entregar o conteúdo que vai fazer ela não querer sair do aplicativo. Mas, contanto que esse conteúdo também ajude as pessoas a conhecerem alguns livros a mais, também é interessante para nós, né? Mas isso dos jovens e usarem tecnologia, mas ao mesmo tempo gostarem de ler e tudo mais, é uma coisa que a gente sabe que os jovens, eles conseguem ler livro, tipo, na telinha do celular, se eles quiserem, né? Tipo, ler no laptop, ler no celular. Mas, ao mesmo tempo, eles também estão olhando para telas o dia inteiro. Então, também tem aquela mudança de situação de tipo, olha só, estou desligando por um tempinho para fazer essa leitura. Então, tem esse fator, tipo, a gente sabe que o público jovem lê no digital, mas ainda valoriza muito essa experiência da leitura no físico, tipo, fora da tecnologia. Mas também tem uma questão que o público jovem é justamente aquela fase que ele tá deixando de ser a pessoa que lê só os livros que os pais compram, ou que os tios compram, ou que a escola indica, e está começando a fazer as próprias escolhas de leitura e nisso, então, descobrir quais são as histórias que eles gostam, o tipo de literatura. E essas descobertas próprias, esse fator do tipo, olha só, eu encontrei o que eu gosto, é o que amplia também o carinho dos leitores pelos livros e faz eles continuarem procurando o próximo, né? A gente sabe que isso é importante. Então, para esse público, a identificação com o livro, com as histórias, acaba sendo tão grande que você ter o livro físico também, tipo, uma estantezinha com seus primeiros livros favoritos, eles valorizam muito isso, é muito importante, porque aquilo representa todo tipo, tudo que ele encontrou naquela história, tipo, a diferença que fez realmente como experiência de leitura. Então, por mais que o jovem leia muito no online e consiga ler e esteja acostumado, ter aquela lembrança, tipo, o livro realmente guardado na estante para ele ver, para tirar foto, para emprestar para os amigos, continua sendo muito importante. Diana, nesta edição agora a gente tem uma livraria montada dentro da Bienal, né? Inclusive é uma grande livraria, tem até esse nome, né? A Grande Livraria. Eu queria saber o seguinte: de certa forma um passo para que haja uma participação maior de livrarias no evento? Tem alguma coisa nesse sentido? Você, os outros curadores, os organizadores, tem algum pensamento nesse sentido de abrir mais espaço para as livrarias, não apenas para as editoras? Eu acho que é importantíssimo a gente valorizar as livrarias independentes e eu fico muito feliz com o tanto de livrarias que tem estreado aqui em São Paulo, né? E essa questão é realmente de você ter uma equipe especializada, uma curadoria realmente que não é de algoritmo, que não é só, tipo, você entra e só encontra os últimos best-sellers, né? A gente sabe que não é a homogeneização das livrarias que vai fazê-las voltarem a vender mais. É realmente essa diferenciação e essa especificidade que deve fazer o público voltar a frequentar essas livrarias e, com sorte, que sejam mais saudáveis e continuem por muitos anos. Então, eu fico muito feliz que exista realmente essa iniciativa da Grande Livraria e que muitas livrarias independentes estejam representadas lá. Eu não sei dizer se isso vai levar no futuro a mais livrarias participarem dentro da Bienal, mas eu torço para que seja assim. E tem uma coisa também, acho que um pouco na linha do Thales, é que
muitas vezes a Bienal parece ser encarada com um grande feirão, né? Claro que é importante vender livro, isso não tem dúvida a respeito, mas também da questão do valor, do tipo, o preço, sabe? E dessa vez eu acho que a gente vai talvez enfrentar isso. Minha impressão é porque a gente, durante esses 2 últimos anos, claro, todo mundo sabe que as online tiveram cresceram muito e com isso também a questão do valor, do preço, do desconto também que se tornou ainda maior, né? Como que você, eu não sei se você pode falar como curadora ou como leitora ou como trabalhadora, né, que já está no mercado editorial já faz um bom tempo, a gente possa pensar nisso, né, ou como enfrentar, ou como a sua visão a respeito. Eu acho que é pelo fato da gente pensar em desconto, né? Vou Uhum. na feira comprar livro mais barato. Eu acho que está ligado diretamente a esse fato do público que realmente o momento de comprar os livros é durante a Bienal a cada 2 anos, sabe? E eu acho que é natural que muita gente vá realmente procurando esses grandes descontos, ou seja, tipo, com as próprias editoras, ou seja, nos estandes que a gente sabe que vendem livros, tipo, a partir de R$ 5, coisas assim. Eu não vejo isso como negativo. Eu tenho, claro, uma preocupação em preservar o valor do livro. Tipo, nem todos os livros podem custar R$ 5, infelizmente. Mas eu acho que é igualmente importante que existam essas oportunidades, que seja possível você encontrar um livro legal por R$ 5. E eu não quero, então, que o público não se sinta bem-vindo dentro da Bienal só porque ele não tem o dinheiro para pagar o preço cheio de um livro, sabe? Então, eu acho que é importante também reconhecer o valor desse tipo de desconto para você conseguir trazer mais gente e possibilitar que eles leiam mais livros, então, até a próxima Bienal. Diana, só uma brincadeirinha, mas, tipo, você tem um convidado dos sonhos que você gostaria de trazer e não conseguiu? Spoilers, né, para o futuro, talvez. Não, você sabe que uma das minhas autoras favoritas é a Celeste Ng, né, de Tudo Que Nunca Contei. Uhum. Eu adoraria trazer a Celeste um dia para trocar uma ideia, sabe? É muito isso, tipo, como curadora, você tem esse poder, de certa forma, de trazer os seus autores favoritos, se for possível se encaixar no proposta do evento, claro. Então, é realmente uma situação que você fica, tipo, será que eu posso falar com aquela editora e ver se consigo trazer? Eu fiz isso, na verdade, esse ano. Tinha uma editora que eu convidei, uma autora que eu convidei, e tipo, não, tudo bem, é uma autora super conhecida, ia trazer um grande público, faz super sentido pro evento. Mas eu fui atrás porque eu falei, tipo, eu queria muito encontrar essa pessoa, sabe? Tipo, porque eu amei muito o livro dela. Então isso acontece, mas é legal quando dá certo também, mas eu gostaria de um dia encontrar a Celeste Ng se fosse um evento meu, então melhor ainda. Nessa mesma linha da pergunta do Fábio, você tem, como eu disse, né, a Bienal vai ter vários espaços diferentes dedicados a assuntos diferentes. Tem algum outro espaço de algum outro curador que você esteja ansiosa para querer conhecer também? Olha, eu fiquei muito impressionada com o trabalho que a Elizabeth fez no espaço infantil. Não sei se vocês conversaram com ela, mas ela fez toda a questão de uma jornada do leitor, e a proposta dela ficou muito interessante dentro disso. Tipo, ela juntou realmente todos os temas a partir dessa jornada, e eu achei isso muito interessante. Então, eu estou animada para ver como que vai funcionar lá no dia. Bom, e a Diana acabou de falar da Elizabeth, citou a Elizabeth da Cruz, e a gente conversou com ela, assim, ela mandou também um áudio para a gente contando como é que ela criou esse espaço infantil, tudo que ela pensou. Então, segue o áudio da Elizabeth contando os detalhes aí desse espaço que acho que forma muitos leitores e é tão importante para a Bienal também. Olá, eu sou Elizabeth da Cruz, eu sou
pedagoga, autora de literatura para infância e juventude e, com muita alegria, curadora da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Sou responsável pelo Espaço Infantil, que esse nome, em homenagem a Portugal, terá o tema Navegando nas Histórias. Isto mesmo, quero convidar a todos que venham participar desse encontro memorável, onde teremos uma narrativa voltada 100% para a infância. O espaço infantil ele foi todo concebido pensando numa narrativa em capítulos. Isso, olha que coisa legal! Cada capítulo vai trazer uma temática importante. A gente começa com o capítulo 1, que se chama Navegando pelas Histórias e se Conhecendo a Si Mesmo, né? Então a gente vai falar de protagonismo infantil, nós vamos dar voz para as crianças, porque a gente precisa ouvi-las, entendê-las, sentir o que elas estão precisando dentro do mercado editorial. O nosso capítulo 2, ele é a porta em águas límpidas e verdejantes, então a gente vai falar da temática ambiental. Na sequência, terra firme, né? Os portugueses chegaram aqui e encontraram os indígenas, mas se eles chegassem hoje, encontrariam indígenas, afrodescendentes, encontrariam refugiados, pessoas de todas as nacionalidades, porque o nosso país é assim, esse aconchego, esse acolhimento de todas as nações. Então, nós teremos um capítulo voltado para a multiculturalidade. E para encerrar com chave de ouro a nossa Bienal, já que o nosso tema Ninguém Sai Igual ao Entrou, nós vamos desenvolver um capítulo especialmente voltado para o mundo mais empático. Então teremos contações em braille, nós teremos contações em libras, nós teremos diversas atividades voltadas para o olhar da empatia. Como é que podemos sair da Bienal melhor do que a gente entrou? Conto com vocês, espero que seja um evento grandioso e que a gente possa sair de lá com o coração quentinho e com a cabeça fervilhando de muitas histórias lindas para a gente contar. Um super abraço, vejo vocês lá. Na coletiva da Bienal, eu percebi que tem meio que uma competiçãozinha entre os curadores para querer quem vai ter o espaço com mais gente, quem vai ter o espaço mais famoso. Existe isso mesmo? Porque... Ou foi só uma brincadeira entre vocês na coletiva de imprensa? Eu não estou competindo com ninguém, mas não, porque na verdade eu estou muito mais colaborando com todo mundo. A gente começou a trabalhar, então todos os curadores começaram a fazer o trabalho ao mesmo tempo e a gente ficou uns 2 meses fazendo esse trabalho sem nunca ter se visto, porque ainda estava todo mundo à distância e não tinha tido uma oportunidade da gente se encontrar. Mas mesmo assim, tipo, eu já fui trocando muito, eu conversei muito com a Elizabeth, eu conversei muito com o Francis e com o André do Sesc, enfim, que são tematicamente os espaços mais próximos dos meus, muito para trocar essas ideias mesmo, do tipo, olha só, você tinha me dito que queria fazer uma mesa com esse tema, eu recebi aqui uma indicação de uma editora, eu vou te encaminhar, sabe? Também teve casos que, tipo, a Elizabeth me pediu, tipo, olha só, eu queria fazer essa mesa, mas eu acho que ela não encaixa no meu espaço. Você tem um horário para mim na arena? E eu consegui um horário para a mesa que ela queria montar dentro dessa minha programação. Com o Sesc também existiram situações em que a gente viu que nós dois queríamos chamar a mesma pessoa, sabe? Então a gente falou, tipo, vamos fazer aqui de um jeito, então, que a gente faz um em cada dia, um seguido do outro, porque aí a pessoa tem que vir só uma vez, tipo, quando vem de fora, né? Então foi muito um processo muito colaborativo, na realidade, entre os curadores, pelo menos na minha visão. Eu achei, inclusive, muito legal ter conhecido todo mundo e poder fazer essas trocas. Então agora a gente vai ouvir também o André Bocato, curador responsável pelo Cozinhando com Palavras, o espaço que mescla gastronomia e literatura na Bienal. Como foi montar a programação dessa edição, né? Foi isso. Bom, foi uma experiência bastante diferente esse ano, por conta do contexto que a gente está vivendo, né? De fato, essa transformação, né, pela qual nós passamos do ponto de vista político, social, cultural, né, em função, né, da pandemia, enfim, nos fez olhar diferente,
né? Nos fez pensar diferente. E isso, de certa forma, impactou, né? E continua impactando, né? Na Bienal, continua impactando o nosso trabalho enquanto curador, enquanto pensador. E, de fato, pensar uma programação cultural, né? Nesses tempos pandêmicos, foi um desafio, né? Mas também uma alegria no sentido de retomada, né, de retorno, de poder fazer esse tipo de ação novamente, né, do encontro com o público, do encontro com escritores, né, do encontro com autores, enfim. Então foi uma experiência, né, singular e cheia de expectativas, né, cheia de desejos de que, né, a gente consiga de fato uma certa suspensão, né, de tudo que a gente, né, está vivendo no sentido, né, do que tem de ruim do que está acontecendo e de como a gente consegue, né, sublimar, né, buscar outras perspectivas, outros caminhos, né, as fábulas, né, as utopias que também são importantes para que a gente continue vivo, para que a gente, né, pense em outra sociedade, pense no mundo melhor. Então esse foi, né, o desafio de montar essa programação para essa edição. Com relação às expectativas, né, são as melhores, evidentemente. Há uma, né, ansiedade por eventos literários, há uma, né, ansiedade por encontrar mais pessoas, né, há uma ansiedade por abraços, né? Acho que tem toda uma questão de cuidado, né? A pandemia não acabou, as pessoas continuam fragilizadas, né? Os problemas sociais se acirraram, né? No entanto, temos que ter esperança, temos que ter solidariedade, né? Temos que pensar diferente, enfim, buscar conjuntamente, né? Conjuntamente, possibilidades de viver diante, né, do que a gente tem enfrentado, né? Possibilidade de resistir, possibilidades de superar. Então eu acho que as expectativas são as melhores, né? Sairemos, como diz a campanha, né? Sairemos muito melhor do que entramos nessa Bienal. É isso. Agradeço, um abraço, viva a Bienal, viva o livro, viva a literatura. Muito bom. Jana, tem alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar para você e você gostaria de ter falado? Ai, gente, não sei. Eu acho que assim, eu espero que as pessoas vão na Bienal, que elas entrem lá no site, vejam a programação, sabe? Tem muita coisa legal. Não estou falando só da minha parte, tipo, de todos os espaços. Tem mesas muito legais acontecendo. Eu duvido que você não vai encontrar nenhuma mesa que realmente te interesse, sabe? E encontrar a gente lá, e seja para você então ver a programação, ou seja para você comprar o livro na promoção, o que for então da tua preferência. Eu acho que o importante é a gente ter esse momento realmente da celebração do livro e da leitura. Vamos agora para o nosso Momento MVB Brasil e a gente volta com as nossas indicações. E aqui no Momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. Hoje que estamos aqui no podcast falando de Bienal do Livro de São Paulo, não tem como escapar, né? Um dos eventos mais importantes no nosso mercado. Você também tem algumas dicas pra gente, não é, Ricardo? É isso aí, Fábio. Fala aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está nos ouvindo e vendo, alguns. Eu queria comentar, né? A gente tá bastante envolvido com a programação da Bienal esse ano. A MVB está apoiando o espaço voltado para o mercado, o espaço profissional, né? Que é o Papo de Mercado by MVB. Uhum. Né? E porque a gente sabe da importância dessas conversas, dessas palestras focadas no negócio do livro. A gente precisa estar sempre crescendo, evoluindo profissionalmente, se atualizando com as novidades
dos negócios, com as tendências, modernidades. É fundamental a gente se manter conectado com tudo isso. E a gente entende que o espaço aí, Papo de Mercado e o Interlivro, programação especial do Publish News, também voltado para o mercado, né, que está inserido aí no Papo de Mercado, num espaço dele, vão ser fundamentais. E por isso, então, a gente apoia essas duas iniciativas. E eu pensei em destacar hoje para a gente alguns eventos, alguns momentos que vão rolar nesses dias aí, do dia 2 até o dia 7, 8 da Bienal, né, de julho. No dia 2 é um dia dedicado à educação, e o nosso CEO global da MVB, o Ronald Schild, vai estar no Brasil esses dias. Ele vem para a abertura da Bienal e ele vai falar às 10h20 sobre os metadados, os livros, a leitura e a educação. Então, um tema interessante aí. Convido o pessoal para estar presente. No dia 3, é um dia assim que vai falar de bibliotecas, direitos autorais, negócios digitais, e o meu destaque vai para direitos de autor em tempos de blockchain, inteligência artificial, NFT e metaverso. Então, haja coisa atual, né? É às 16 horas. O Dr. Gustavo Martins vai participar, ele é um advogado especialista em direitos autorais. Fred Foreiro, do Serlauk, e o Jens Klingerhoff. Tentei falar o nome alemão dele, mais ou menos. O Jens é CEO global da Bookwire, e a Bookwire tem trabalhado muito com essas novas tecnologias, com blockchain, tem uma feature nessa área de NFT, então tenho certeza que eles têm bastante coisa para discutir, para falar para a gente, e, claro, também a participação da Fernanda Garcia, da CBL. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal no dia 3. No dia 4, o Ronald e eu vamos estar lá na abertura oficial do Interlivro e vamos bater um papo sobre as novidades do mercado, as tendências e também o que a MVB está trazendo para o mercado. Então, vai ser um bate-papo de abertura do Interlivro, vai ser legal. E eu acho que do meu ponto de vista, tem um outro papo bem bacana, às 15h45, no Papo de Mercado, que é a internacionalização da literatura brasileira. E vão falar o caso do Torto Arado, Nada Mais Justo, livro de grande sucesso no ano passado. Então, vai estar o pessoal da Todavia, o Leandro e o Ricardo. O Ricardo Sanches, da Textofilia, e a mediação é da Fernanda Dantas, do Brazilian Publishers. Vou fazer mais poucos destaques aqui. Gente, tem coisa pra caramba, é muito legal, está muito bacana a programação desses dias. Destacando na terça-feira as protagonistas, né, o papel das mulheres na evolução da indústria tradicionalmente dominada pelos homens. A Karine Pança, da IPA, a Roseline Boschini, da Editora Gente, que também já foi... As duas, interessantemente, já foram presidentes da CBL, né? Cat Valêncio, da Livraria Africanidades, e a Camila Cabete, da Árvore, todas elas batendo papo com a Thalita Facchini. Vão anotando aí o que vocês conseguirem participar, é bastante legal. E às 14h, a Gabriela Dias bate um papo com o Eduardo Aquaroni sobre as oportunidades para o setor editorial no metaverso. Quem nunca viu, no metaverso já existe, inclusive, uma livraria, né? Acho que aqui no Brasil não dá para comprar dessa livraria, mas é bastante interessante. Dia 6, o CEO da Waterstones e da Barnes & Noble, das 10 às 11, vai
fazer uma entrevista, vão apresentar uma entrevista com ele, e depois tem um bate-papo de livreiros, o Alexandre Martins Fontes, o Rui Campos e a Solange Mazia. No dia 7, aí é um papo sobre o futuro da indústria, e quem fala é o presidente da Feira de Frankfurt, conhecida pela sua força, pela sua importância no mercado, na área profissional do livro, e a Margot Atwell, diretora da Feminist Press. E depois do bate-papo, da entrevista deles, o Bruno Mendes, do Coisa de Livreiro, e eu, este que vos fala, vamos bater um papo sobre essas entrevistas. Gente, eu vou parar por aqui, senão eu vou tomar meia hora do podcast falando das coisas legais que tem na Bienal. Fábio, é isso aí que eu queria destacar por enquanto. Tem mais coisa, mas vai ficar muito comprido. A gente vai colocar aqui o link também na descrição e também na nota que sai do Publish News do podcast, e também de todos esses eventos, né, para você acompanhar também. Tá dentro do site da Bienal, tem, se você procurar Papo de Mercado, tem ali também descrito todos esses daqui. São bem imperdíveis, vale muito a pena. Com certeza a gente se encontra lá, Ricardo. É isso aí, Fábio. Espero vocês, gente. E aí, quem gostaria de começar a indicar alguma coisa hoje? Eu começo, porque eu demorei muito para lembrar o nome da série que eu tô assistindo. Antes que você esqueça. Então... A série, o nome dela é Vocês Não Me Conhecem, é da Netflix. Eu assisti 2 episódios e gostei muito. É de um cara que ele tá no tribunal, diante das provas, diante do júri, ele começa a narrar porque ele é inocente. E é muito interessante, assim, a narrativa dele, conforme ele vai narrando, vai mostrando, assim, vai acontecendo a série, os acontecimentos. Bem legal. Diana? Eu sei que a gente falou antes e você falou que fora trabalhar e descansar, você não conseguiu fazer muita coisa, né? Mas... Não é como se eu tivesse, muitas séries ou filmes ou livros que eu consumi nos últimos meses para conseguir indicar, mas eu queria indicar um passeio, na realidade, que é para o Templo Zulai. O Templo Zulai ficou fechado durante toda a pandemia para preservar os monges que moram lá, e agora eles reabriram no mês passado, e é um passeio muito, muito gostoso. Fica a uns 40 minutos de São Paulo, e fica em Cotia, mas é super fácil de chegar, e é um passeio que vale a pena, assim, porque é um lugar muito bonito, você entender um pouquinho mais do Zen budismo também. E aí vocês podem aproveitar também e comer no restaurante vegetariano que tem lá, que é bastante gostoso, mas é um passeio que eu indico, vale a pena, e agora que finalmente reabriu, eu fiquei feliz de ir lá de novo. Muito bom, eu lembrei da comida também, bem gostoso. E você, Thales, o que tem pra gente aí? Olha, eu vou dar a indicação mais entusiasmada que eu já fiz aqui nesses nossos encontros. Aqui eu tô há pouco tempo, né? Faz 4 meses que eu tô no Publish News, mas eu nunca tinha vindo para uma dessas conversas com uma indicação tão assim firme, que é essa aqui, esse livro da Intrínseca, que se chama A Última Coisa que Ele Me Falou, de uma escritora americana, Laura Dave. É muito, muito bom. É a história de uma mulher que é casada com um sujeito há pouco tempo, há 2 anos, ele tem uma filha adolescente, ela tem aqueles problemas habituais de madrasta, né, com a filha, e um belo dia o cara desaparece, e naquele mesmo dia ela descobre que a empresa em que ele trabalha deu um golpe ali de milhões e milhões de dólares, assim, e o marido dela simplesmente some. E ela quer saber o que aconteceu. Ela e a menina, embora elas não se deem muito bem, elas se unem para descobrir aonde está o pai da garota, né? E o que aconteceu, se ele tem muita coisa a ver, se ele é culpado, né? Junto com o pessoal lá da empresa. O livro é muito bem escrito, cara. E o livro tem mais ou menos umas 370 páginas. E você vai até a página 300 sem saber absolutamente nada sobre o cara. Não é que o livro vai soltando as coisas aos poucos. E ela consegue, a autora consegue fazer 300 páginas das duas, da madrasta com a menina, não conseguindo avançar em nada na investigação. E é muito legal, você gruda no livro. Eu li o livro em 2 períodos, assim, metade numa noite, metade na outra. É muito legal.
A última coisa que ele me falou é Intrínseca, da Laura Dave. E você, Thalita Facchini? Eu não lembro se eu já indiquei isso, porque faz um tempinho, né, que a gente não faz indicações, mas eu vou indicar a série The Boys, da Amazon Prime, que tá aí com a sua 3ª temporada sendo liberada a cada semana. Aí já vai a minha reclamação, porque eu não gosto desse negócio de liberar um episódio a cada semana, queria maratonar e terminar a série. Mas enfim, The Boys já foi indicada por várias pessoas famosas, por exemplo, o Barack Obama tá na lista das séries favoritas dele, e conta a história de uns caras que tentam lutar contra super-heróis. E falando essa sinopse, parece que é bem nada a ver, mas a série é muito, muito, muito boa. Eu acho que eu indiquei há muito tempo atrás, acho que da primeira temporada, mas tipo, eu dei uma parada porque ele é bem pesado também, né? Ele é bem pesado, é bem violento. Tipo, violento no nível, acho que tem, eu nunca tinha visto, acho que é 18A ou 18+, alguma coisa assim, tipo, porque é extra violento, mas assim, a história é muito boa, só que eu não consigo maratonar, sabia? Tem que dar um tempo, porque, tipo, é daquelas que, tipo, dá um... É pesada, ela é dá pesadinha. uma embrulhada, assim, no estômago. Mas é bem interessante, porque nas outras temporadas, né, tipo, é um mundo real se houvessem super-heróis, né? E eles são controlados por grandes corporações. Tipo, a rede social é importante, o nível de aprovação e tal. Aí tem... Nessa última tem um lance política também, não tem? Eu ia falar que a série não é viajada. Ok, que tem super-heróis na série, mas ela é o menos viajada possível com super-heróis. É muito boa. É bem legal mesmo. Eu queria indicar também uma outra série que chama For All Mankind, que é, tipo, tem não sei se sabem que, tipo, tem uma placa na Lua que fala assim, né, tipo, viemos em paz por toda a humanidade. Aí, por isso que tem essa frase. É uma série que mostra como seria se, uma realidade alternativa, se a corrida espacial tivesse continuado. Parece meio assim, mas assim, é muito interessante. Primeiro que, tipo, que quem chega primeiro na Lua são os soviéticos, né? E com isso, tipo, os americanos... a única coisa que os americanos fizeram na corrida espacial, chegaram primeiro, foi na Lua. O resto foram todos os soviéticos. E como isso mudaria a nossa vida, né? Tipo, de todo dia. E é muito legal. E mostra que muitas coisas teriam sido avançadas. Tipo, ele mostra carro elétrico nos anos 90, sabe? Tipo, celular nos anos 80. É super interessante, só que mostra também aquilo de uma boa ficção especulativa. Não é só pra viajar, né? É pra mostrar o exagero de algumas coisas e de como que a gente vive hoje e, tipo, pra te jogar na cara. Mas é muito bem feita. O problema só é que ela tá na Apple Plus, né? Que quase ninguém vê, né? Enfim. Mas é baratinho, é R$10 e vale a pena. Tem umas coisas super, super boas, né? Lá, acho que tem... E acho que vale muito a pena. Faz tempo que eu não me empolgo também com uma série do tipo, eles lançam toda sexta-feira e fico lá esperando pra ver a próxima temporada. Não, quer dizer, o próximo episódio. For All Mankind. Acho que o Thales, tenta essa que acho que você vai gostar, você gosta de ficção científica, né? Jana, queria te agradecer por estar aqui com a gente. Eu sei que daqui a pouquinho você vai correr para a próxima reunião, né? Tipo, é sexta-feira, mas pelo visto não é uma sexta-feira para você, né? Não, e depois dessa próxima reunião eu já tenho uma outra reunião, mas tudo bem, gente, tá quase chegando, tá quase acabando. Então tá, a gente com certeza se encontra lá na Bienal também, e eu espero encontrar todos vocês. Obrigada, Diana. Obrigado. Obrigada pelo convite, gente. Imagina. Até mais.